Estou aqui para falar hoje para vocês sobre a importância da meditação para alterar as ondas cerebrais e melhorar as condições neurológicas para que você possa ter um sono melhor. Então, vou começar explicando para vocês os 3 estados de consciência que nós transitamos normalmente, né? Não é nada novo para ninguém, mas é importante a gente primeiro pensar, lembrar disso. Nós temos o estado de vigília, que é o estado que estamos agora. Eu estou aqui em vigília falando com vocês, né? É um estado onde a gente está acordado. Nós temos o estado de sono profundo, que todos nós conhecemos, quando a gente está dormindo profundamente, sem sonhos. E temos o estado de sonho, quando a gente está dormindo e sonhando ao mesmo tempo. Esses 3 estados são os estados comuns que a mente transita, né, todo dia, né? Diariamente, todo mundo fica acordado durante um bom tempo, dorme durante 6, 7, 8 horas, e durante essas 6, 7, 8 horas a gente também tem sonhos. Existe um 4º estado de consciência que foi detectado através da meditação, que é o estado onde a gente está de olhos fechados, mas a gente não está nem dormindo nem sonhando, e a gente está com alerta na nossa mente. Então, esse 4º estado de alerta em descanso. Cada um desses estados de consciência são representados no cérebro por diferentes ondas, tipos de ondas cerebrais, né? Então, as ondas cerebrais geradas no cérebro durante o estado de vigília são ondas gama, que são as ondas que a gente produz quando a gente está focado em alguma coisa, e as ondas beta, que são as ondas que a gente produz quando a gente está tendo um engajamento cognitivo. Então, agora, por exemplo, a gente está tendo mais ondas beta, né? Ondas que representam um estado de alerta também. Então, as ondas gama e beta são ondas que a gente encontra no estado de vigília. As ondas teta e delta são ondas que a gente encontra quando a gente está dormindo, né? Então, ondas teta são ondas que acontecem no estado de mais sonho, né? Um estado entre o sono e o sonho, mais sonho. E as ondas delta são ondas encontradas no cérebro quando a gente está em sono profundo. Além dessas 4 ondas cerebrais, existe uma outra onda chamada onda alfa, que é uma onda encontrada no cérebro quando nós estamos num estado de relaxamento, num estado meditativo, num estado onde a gente está repousando, mas a gente não está dormindo. Então, são essas ondas encontradas num estado meditativo. E o que isso tem a ver com a insônia ou com problemas, distúrbios do sono, né? O que cientistas vêm descobrindo através de pesquisas, estudos, muitos estudos sobre o sono vêm acontecendo, né, de uma forma muito maior hoje em dia, porque a insônia vem crescendo drasticamente, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, muitos cientistas estão estudando o sono e entendendo que, por exemplo, um estudo entendeu que pessoas com distúrbio do sono, né, insônia ou apenas dificuldade para pegar no sono ou acordar durante a noite, né, essas pessoas têm níveis de excitação mental maiores, né, são níveis de excitação mental mensurados pelas atividades das ondas cerebrais, onde as ondas de engajamento, né, como eu falei que são as ondas beta, elas são mais poderosas nessas pessoas que têm distúrbios do sono do que as ondas alfa encontradas em relaxamento, né? Então, tem um outro estudo que mostra que as pessoas que fizeram parte desse estudo e que têm problema de sono, que têm distúrbio de sono e até insônia, tinham, antes de pegar no sono, uma dificuldade de gerar ondas alfa, né?
A ciência também já comprovou que diferentes práticas de meditação produzem ondas alfa no nosso cérebro. Então, o que que a gente vê, né? Eu, como profissional nesse meio da meditação e da saúde mental, o que que eu vejo bastante? Pessoas que não conseguem dormir, que só dormem com remédio, começam a meditar diariamente e começam a dormir muito melhor e, eventualmente, param de tomar remédio para dormir. Então, isso não acontece por acaso. O que que acontece internamente? A meditação leva a gente para um estado de repouso bastante profundo, né? Mas é um repouso onde a gente está ainda acordado, né? A gente não está sonhando nem dormindo, mas a gente também não está em vigília, porque a gente está de olhos fechados meditando, né? Então, as ondas cerebrais que são geradas durante um processo de meditação são as ondas alfa, justamente essas ondas que representam um estado de relaxamento. E são essas ondas que estão faltando nas pessoas que têm problema para dormir. Então, essas pessoas precisam meditar. Elas precisam urgente de levar esse hábito para o dia a dia, levar este hábito para o dia a dia delas, né? Então, não é por acaso que as pessoas que têm insônia e aprendem a meditar voltam a dormir bem, né? Tem uma outra pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos em 2019. Essa pesquisa mostrou uma redução na variação de ondas alfa antes de dormir, né? E isso significou o que nesse estudo? Significou que indicou um problema na geração dessas ondas, né? Essas ondas que relaxariam a pessoa não são geradas. Teve uma outra pesquisa, também nos Estados Unidos, realizada em 2018, que mostrou que o estresse, preocupações demasiadas, etc., né, levam pessoas com insônia, pessoas que já têm insônia, a terem muita imaginação logo antes de dormir, né? E essa imaginação, né, ela são as ondas de vigília, as ondas beta, né? São movimentos de muita atividade cerebral, né? Então, as pessoas que têm distúrbios do sono e estão tomando remédio, elas estão, de alguma forma, com o remédio, conseguindo diminuir essa excitação. Mas os remédios têm um efeito colateral complicado, né? Especialmente a longo prazo. Eu não sou contra a remediar um problema. Eu acho importante, em situações de emergência, você poder remediar um problema com remédio, fundamental. Mas existem soluções como a meditação, técnicas de respiração, práticas, até práticas físicas, né, como a yoga, por exemplo, que mudam o funcionamento interno da pessoa e essa pessoa começa a dormir melhor. Então vamos falar do estresse, né? Eu falei um pouquinho dessa pesquisa que mostrou o nível de estresse relacionado a ondas cerebrais mais agitadas antes de dormir. O estresse, ele nada mais é que um estímulo maior do que a gente pode suportar, né? Então a pessoa que está constantemente estressada, ela está colocando na fisiologia dela o hormônio do estresse o tempo todo, o cortisol. Esse hormônio do estresse está causando um nível de excitação interna muito grande, que está causando essas ondas, essa agitação, que simplesmente é que as ondas cerebrais são apenas um reflexo desse estado interno e, consequentemente, a pessoa não consegue dormir bem. Com a prática de meditação, pesquisas comprovam que a gente diminui o estresse, a gente diminui a produção dos hormônios do estresse, né? O nosso corpo, ele desativa essa parte do cérebro chamada amígdala, que é responsável por situações de estresse, nossa reação a situações de ameaça, né? Ela diminui essa hiperativação da amígdala, ela diminui a produção dos hormônios do estresse, o cortisol, consequentemente, a pessoa também muda as ondas cerebrais
refletidas por conta dessa mudança interna. Então, não é nenhuma mágica, né? É apenas uma ferramenta que traz esse resultado, que hoje em dia é comprovado cientificamente, né? E a gente sabe o quão problemático é a questão da insônia né? Então, eu quero compartilhar com vocês o que nós, profissionais de saúde mental, já sabemos, né? E a gente vê isso se agravando, né, nos últimos 10, 15 anos, né? A gente sabe que no Brasil, por exemplo, a gente tem, de acordo com a Associação Brasileira do Sono, na última pesquisa que a gente tem acesso, 73% dos brasileiros relatam algum, algum desconforto, algum distúrbio para dormir, né? Pode ser insônia para pegar no sono, ou uma insônia que te acorda durante a noite, mas algum distúrbio do sono, né? Isso acima da média mundial de 45%, né? Bem acima, né? E tem um outro dado interessante que eu andei pesquisando que relata esse dado relata o extremo uso do celular antes de dormir. Teve um estudo que foi feito pelo Instituto do Sono que revelou que 78% dos brasileiros, nessa pesquisa, têm o hábito de levar o celular para a cama. Então, a gente precisa melhorar os nossos hábitos também. Incluir a meditação na rotina é um hábito fundamental que você que está aqui me vendo, me ouvindo, tem distúrbio do sono, precisa botar na sua rotina. Não é uma questão de luxo você fazer a meditação. É uma questão de necessidade da sua saúde mental, né? Se você continuar tomando remédio para dormir durante anos, isso tem um efeito muito forte na sua fisiologia, né? Então, pesquise, faça a sua pesquisa, procure saber, pesquise sobre a insônia, pesquise sobre meditação, e você vai ver que a meditação é a ferramenta mais poderosa, natural, não tem efeito colateral, só tem efeito colateral positivo, né? É a melhor ferramenta para te ajudar a sair, né, dessa situação péssima, né? O sono é uma função natural da fisiologia humana, né? Não deveria ser um problema dormir, mas a gente está vivendo numa sociedade onde dormir se tornou um problema, né? E está ficando claro para os cientistas que estão estudando o sono que a insônia não é alguma coisa que acontece durante a noite. Ela é consequência de alguma coisa que está acontecendo durante o dia. Então, tem pesquisas que já estão linkando a ansiedade, né, o estresse, como eu falei aqui, mas a ansiedade também é a insônia, né? Tem algumas pesquisas mostrando que a ansiedade, o nível de ansiedade que a pessoa tem, se for um nível alto de ansiedade, aquele movimento fisiológico da pessoa, ele gera uma agitação interna que previne a pessoa a pegar no sono à noite, ou a acordar, ou a ter um sono interrompido, que é péssimo, né? Então, concluindo aqui, a meditação produz ondas alfa no cérebro, né? As ondas alfa são ondas que estão relacionadas ao relaxamento, ao repouso profundo, né? A um estado de repouso, mais um estado de alerta ao mesmo tempo. Então, lembrem desse ponto, a meditação leva você a gerar com mais facilidade essas ondas alfa, que as pesquisas estão mostrando que as pessoas que têm distúrbio do sono não conseguem, não têm um poder interno para gerar isso espontaneamente. Então, esse é um ponto importante. Pesquisas mostram, já existem várias pesquisas mostrando que práticas de meditação diminui a insônia. Eu já expliquei aqui esse processo, né? Então, lembrem desse ponto. A meditação diminui a insônia por um caminho de diminuição do estresse, ela também e ansiedade, também consequentemente vai diminuir a insônia, né? Eu já vi isso em muitas pessoas que aprenderam a meditar.
E, por final, também é importante lembrar da diminuição do estresse, né, do cortisol. As pesquisas comprovam a diminuição do cortisol, da produção de cortisol no nosso, na nossa fisiologia. Além disso, tem pesquisas que mostram o aumento da serotonina, né, que é o hormônio do bem-estar. Então, vocês devem dar mais atenção à meditação. Vocês que têm questões para dormir, devem dar mais atenção à meditação. Façam a sua própria pesquisa. Tenho certeza que vocês vão achar muitas informações mostrando a importância da meditação para diminuir o estresse, para diminuir a ansiedade e, consequentemente, para te dar um sono melhor. Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês a entenderem a importância da meditação no dia a dia para eliminar a sua insônia através da diminuição do estresse e da ansiedade. Espero que vocês tenham uma boa noite de sono.